Será que o Ibovespa vai cair em maio de 2020, nesse mês agora, repetindo a profecia do Maio Vermelho ou não? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo para você. Bom, maio é historicamente um mês de bastante volatilidade e de perdas nas bolsas de valores. Não só na Bolsa de Valores brasileira, mas também nas bolsas internacionais, principalmente nas bolsas americanas. Tem até uma frase em inglês que é "Sell in May and walk away". Venda em maio e vai embora. Por quê? Existem algumas profecias, algumas superstições talvez, e muito dado estatístico, dado histórico, que comprova que maio talvez seja o mês mais problemático do ano, historicamente, nas bolsas de valores. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes, se você caiu agora no vídeo e não sabe quem eu sou, não sabe quem que é o Ieb que dá nome ao canal, muito prazer! Meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou fundador do Ieb, que é o maior buscador de investimentos do Brasil. A gente funciona como uma plataforma totalmente gratuita, imparcial, transparente, em que você encontra, compara e escolhe a melhor corretora, o melhor banco e o melhor investimento em renda fixa, renda variável, fundos de investimento e muito mais. Então dá uma olhada lá depois. E se você gosta de acompanhar os mercados de investimentos, todo dia à noite eu faço no meu Instagram um vídeo de resumo dos investimentos. É o Resumo com o Bernardo. Super legal, me segue no Instagram, @BernardoPascovitch, para você acompanhar. Sem mais lero-lero, vamos lá. Então tem esse fato, desse conhecimento do inferno de maio ou do maio vermelho. Quando a gente olha historicamente, maio é um mês realmente que fecha nas baixas, que fecha em desvalorização. E o que eu quero trazer um pouco de provocação e trazer a minha opinião também é: será que em maio de 2020 a gente vai continuar nessa profecia, nessa queda, nessa sangria que acontece todo mês de maio ou não? Antes de falar um pouquinho de maio de 2020 e da minha opinião, eu quero trazer alguns dados interessantes que eu levantei. Primeiro, olha só, eu fiz um levantamento desde maio de 2020. Desde maio de 2000. Então, entre maio de 2000 e maio de 2019 são 20 anos, e considerando também maio de 2020 até a data de gravação desse vídeo, que hoje é 13 de maio de 2020. Olha só, nos últimos 20 anos, 20 maios, né, esses que eu falei para vocês, somente 6 anos foram positivos, 14 foram negativos. Então, desses 20 anos, 70% dos meses de maio fecharam no vermelho, e em alguns casos bastante no vermelho, né? Grandes quedas, e só 30% fecharam no positivo. Dos 14 meses que fecharam no negativo, desses 70%, dos 14 meses, 6 meses, quase a metade, então 43%, tiveram quedas maiores do que 5%. Então não é uma questão de pouca queda não. Teve mês aí de maio com queda grande que eu vou te contar. Olha só, pegando desde 2000 então. Em 2000, o mês de maio fechou em menos 3,74%. 2001, menos 1,79%. 2002, menos 1,71%, também deu uma melhorada. Maio de 2003 foi um dos melhores, subiu 6,89%. 2004 ficou menos 0,0%. 2005 subiu 1,46%. 2006 caiu 9,5% para baixo, uma queda forte, uma das maiores aqui inclusive. 2007, 2008 e 2009 foi uma sequência de 3 anos em que o mês de maio fechou super alto. 2007 subiu 6,7%, o 2008, às vésperas da crise, né, na verdade já estava na crise do subprime, que começou em setembro de 2007, mas ainda não tinha atingido o impacto. O mês de maio de 2008 foi um mês bem forte, eu lembro muito bem, porque foi quando eu fiz meus primeiros investimentos em renda variável, em ações. Comprei Vale e Petrobras lá em maio de 2008, foi quando o Brasil estava ganhando o grau de investimento das agências de classificação de risco. Então estava todo mundo muito animado, muito positivo com relação ao mercado financeiro. Ninguém sabia da sangria que ia ter depois. Mas então maio de 2008 subiu quase 7% e maio de 2009 subiu 12%. Foi a maior sequência nos últimos 20 anos de valorização nos meses de maio. De 2010 para frente, foi sangue após sangue, sangue atrás de sangue, coisa braba. Olha só, 2010 caiu 6,6, 2011 caiu 2,3, 2012 foi o pior. Olha, 2012 foi a pior queda de maio, em um mês de maio, nos últimos 20 anos.
caiu 11,86%, quase 12% em um mês só. 2013 caiu 4,3%, 2014 melhorou, caiu 0,75%, 2015 caiu 6,17%, 2016 já estava na recessão, né? 2016 foi bem antes, foi bem durante o período do impeachment da Dilma, né? Todas aquelas discussões, caiu 10,09%, uma queda grande. 2017 foi o mês de maio do Joesley Day, daquele vazamento de áudios entre o Joesley Batista e o ex-presidente Michel Temer. Foi o último circuit breaker antes agora do coronavírus, né? Entre maio de 2017 e janeiro de 2020, quase 3 anos, a gente não tinha tido nenhum circuit breaker. Maio de 2017 não caiu tanto para a crise do Joesley, caiu 4,12%. Maio de 2018, greve dos caminhoneiros, caos no Brasil, perigo de crise econômica, perigo de desabastecimento, caiu 10,87%, caiu forte. Maio de 2019, ano passado, teve uma subida tímida. Foi a única subida nos últimos 10 anos, no mês de maio, foi em maio de 2019, no ano passado, em que subiu 0,7%. Subiu um pouquinho, quase ficou no 0 a 0. E agora, maio de 2020, a gente já está fechamos no dia 13 de maio, hoje a bolsa caiu, e fechamos numa queda já de 4,1%. A gente está no dia 13 de maio e a bolsa já caiu 4,1%. Bom, esses são alguns dados que eu queria passar para você sobre a performance do mês de maio dos últimos 20 anos. Então, como eu mostrei, historicamente, quedas fortes, 70% das vezes, ou 70% dos meses de maio dos últimos 20 anos, a gente teve uma queda grande ou uma queda relevante do Ibovespa, como eu falei. E dos 14 meses de queda negativa, 43% tiveram quedas maiores do que 5%. Agora eu falei uma informação aqui que eu fiz uma análise a mais, uma análise adicional que eu achei interessante. Estamos no 13º dia do mês, fechamos na verdade o 13º dia do mês e o Ibovespa já está caindo 4,1%. Não é nem que o mês mal começou, não, já está quase na metade do mês e o Ibovespa caindo 4,3%, 4,1%. E aí eu fiz uma análise também nesses últimos 20 anos, eu fiz uma análise para saber quanto que em cada um desses meses de maio, até o 13º dia de cada mês, quanto que o Ibovespa já tinha caído. Ou seja, eu queria identificar e tentar encontrar algum padrão para saber se caiu 4,1 até o 13º dia deste maio de 2020. O que a gente pode esperar para os próximos? O que a gente teve de comportamento parecido ou diferente nos últimos anos? E aí eu encontrei o seguinte, olha só. Nos 20 últimos meses de maio, nos últimos 20 anos, somente em 3 anos, em 3 maios diferentes, o mês estava positivo, então o Ibovespa estava positivo até o 13º dia do mês e viraram para o negativo. Então dos 20, em só 3 casos teve uma virada de positivo para negativo. Todos os outros que estavam no positivo ou mantiveram no positivo e fecharam o mês no positivo, ou estavam no negativo e continuaram no negativo. Nos últimos 20 anos, somente em 2 casos, o mês estava no negativo até o 13º dia, que é o equivalente ao dia de hoje, então o Ibovespa estava no negativo e viraram para o positivo. Somente em 2 casos em 20 anos. Isso foi em maio de 2019, olha que interessante, em maio de 2019, até o 13º dia do mês, o Ibovespa está caindo 4,8%, mais do que está caindo agora. E conseguiu virar e fechou o mês valorizando 0,7%, como eu falei para você. E em maio de 2005, até o 13º dia do mês, estava caindo parecido com hoje, estava caindo 3,9% acumulado nos 13 dias, 13 dias corridos, não úteis, né? E acabou virando para 1,46% positivo. Mas foram só 2 vezes nos últimos 20 anos. Na grande maioria dos casos, o que aconteceu? Se estava positivo até o 13º dia do mês, continuou positivo. Se estava negativo até o 13º dia do mês, que é a grande esmagadora maioria, continuou negativo. E foi exatamente assim na maior parte dos casos. Então olha só, alguns dados aqui, vou pegar alguns mais emblemáticos. Até o 13º dia do mês de maio de 2002, o Ibovespa estava caindo 8,3%.
continuou caindo, deu uma melhorada, mas continuou caindo. Tava em maio de 2004, até o 13º dia, estava caindo 6,2 e também melhorou, mas fechou no negativo. Maio de 2000, olha que curioso, maio de 2018, antes das greves dos caminhoneiros, até o 13º dia do mês estava caindo só 1%, e depois piorou muito e caiu 10,87%. Maio de 2017, no Joesley Day, o Joesley Day foi na virada do dia 17 de maio para o dia 18, então até o 13º dia do mês de maio de 2017, o Bovespa estava forte, estava subindo 4,3%, depois virou e caiu 4,12%. Esses são alguns dados interessantes que eu quis trazer para você, e a mensagem, como eu falei, a conclusão talvez seja, se até o 13º dia do mês de maio está no positivo, a tendência, com base nesse histórico, é que continue no positivo. Até o 13º dia do mês de maio está no negativo, a tendência então é que continue no negativo. E é justamente isso o cenário atual que a gente está vivendo. Estamos no 13º dia do mês e o Bovespa está negativo e está negativo em 4,1%. E por que eu acho, agora dando um pouquinho da minha opinião, por que eu acho que o Bovespa vai continuar no negativo no mês de maio e vai continuar, e vai fechar o mês no vermelho, né? Vai continuar nessa profecia, nessa superstição do mês do maio vermelho, ou do inferno de maio. São basicamente 4 pontos aqui que eu queria falar para você. Primeiro, crise política, segundo, coronavírus. Terceiro, recessão. E quarto, correção do mês anterior. Vamos por partes então. Primeiro, crise política. Não vejo motivo, não vejo nenhum elemento para a crise política acalmar até o final do mês. Pelo contrário, eu acho que as coisas vão piorar. É possível que haja alguma divulgação do vídeo, aquele que o Sérgio Moro disse que incrimina o Bolsonaro por interferências ou ingerências na Polícia Federal. É possível que a gente tenha isso. É possível que a quarentena continue gerando desgastes entre o governo federal e governos estaduais. É possível que esse tal veto do Bolsonaro ao reajuste dos servidores demore mais do que está se esperando. Então esses são só alguns elementos porque que eu acho que a crise política não vai melhorar nos próximos dias. Coronavírus também não. Ontem, dia 12 de maio, foi reportado nas últimas 24 horas, então na virada de 11 de maio para o dia 12 de maio, as piores 24 horas no Brasil em termos de mortes pela pandemia do coronavírus. Não acho que as coisas vão melhorar nos próximos dias no Brasil, inclusive muito especialista dizendo que a pandemia no Brasil vai piorar nas próximas semanas. Eu acho que isso vai pressionar ainda o Bovespa para baixo. Terceiro ponto, recessão. Conforme novos números surjam e novos números vão ser divulgados pelo IBGE de atividade industrial, de setor econômico, de setor de serviços, comércio, etc. no Brasil, a gente vai ver bancos, corretoras, analistas mais preocupados e achando que a queda do PIB brasileiro vai ser cada vez maior. Tenho visto isso toda semana no Boletim Focus. Toda semana, naquela projeção que o Banco Central agrega, né, de vários participantes, vários bancos, corretoras, consultorias, com as opiniões deles sobre como vai ser o PIB em 2020, está piorando cada vez mais, achando que as instituições achando que a recessão vai ser maior. Isso também puxa os investidores para baixo, puxa as ações e a preocupação do mercado para baixo. E por fim, o último item que eu selecionei aqui é ajuste ou a precificação. Mês de abril teve uma alta muito forte do Bovespa, subiu mais de 10,8%. Foi 10,25% de valorização em abril. Então uma grande alta do Bovespa, uma grande valorização. E depois de uma grande valorização, normalmente tem um momento de precificação, de correção e de realização. Então talvez maio seja um mês de realização do que os investidores ganharam em abril na Bolsa de Valores brasileira, no Ibovespa. Por tudo isso que eu falei para você, pelas estatísticas dos últimos 20 anos em maio, pelas estatísticas dos últimos 20 anos até o 13º dia de maio, que é exatamente hoje a gravação desse vídeo, e também por coronavírus, crise política, recessão e realização dos lucros de abril, eu, Bernardo, acho que o Bovespa vai fechar no negativo em maio de 2020. Posso estar completamente errado e você pode comentar aqui, pode me zoar, mas até agora eu tenho tudo a crer, ou tudo a acreditar que o mês de maio vai ser de queda também e que a gente vai continuar com essa profecia do tal
Maio Vermelho ou Sangria, Inferno de Maio. E você, o que você acha? Você acha que o Ibovespa em maio vai fechar no negativo ou não? Comenta aqui embaixo para eu saber. Aproveita também, deixa um like no vídeo, isso é muito importante para mim, ajuda muito a gente, todo mundo aqui do Yummy, e ajuda o Yummy a crescer cada vez mais, a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, não custa nada para você, deixa o seu like. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado, tchau!